eu vou ter que adiantar uma parte do conteúdo que é sobre reações orgânicas, que a gente viria só no livro 3, se eu não me engano, mas eu preciso de adiantar essa parte para explicar como que um éster é formado, o que é uma reação de transesterificação e tudo mais. Só que a gente vai ver a parte mais básica dessa questão das reações orgânicas quando a gente chegar lá na frente do livro 3, que a gente começar a ver de fato as reações orgânicas, aí a gente vai aprofundar sobre esses conteúdos, tá? Mas eu não vou ficar com pressa. Se eu fosse emocionar aqui igual eu gosto de emocionar, provavelmente eu acabo o capítulo C5 hoje. Mas eu não vou ficar com essa pressa, porque nós estamos extremamente adiantados com o conteúdo. E eu vou fazer exercícios junto à medida que a gente for fazendo o conteúdo. A gente vai ver o que são ácidos carboxílicos, as regras de nomenclatura, tudo certinho. E a gente vai fazer exercício, depois vamos para sais de ácidos carboxílicos e assim sucessivamente, tá? Beleza? Eu mandei para vocês a frente C4 a aula, gente, por acaso? Mandei, não mandei? De álcools? Mandou. Mandei, né? Então, assim, a única coisa que eu tenho que mandar para vocês é o gabarito da lista de hidrocarbonetos, não é? É. Então tá bom. Então, deixa eu compartilhar com vocês a Ô, tela Carla, aqui. Oi. esse sal de ácido carboxílico é o orgânico? Como assim? É o sal orgânico ou não? Ácido carboxílico é um composto orgânico? É, uai. Se é um sal de ácido carboxílico, é um composto o quê? É um sal orgânico, então? É um composto orgânico. Mas é o sal orgânico? Se é um sal de ácido carboxílico, e se um ácido carboxílico é um composto orgânico, então ele é um composto orgânico. É um sal orgânico. Entendi. Entendeu? Obrigado. A única diferença dele para um sal inorgânico, Guilherme, é porque quando vocês estão estudando funções inorgânicas com o Eric já ou não? Ainda não começou, não. Não, eu acho que é livro 3 ou 4, se eu não me engano, né? Hum. Eu acho que é, deixa eu ver aqui. Não, esse livro aqui é do segundo ano. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ver no livro 3. É isso aí. O que acontece? Com o sal orgânico ele ser formado, um sal inorgânico, na verdade, para ele ser formado, não sei se você lembra que para você formar um sal, você precisa de uma reação entre um ácido e uma base. Que aí você forma sal e água, que é o que a gente chama de reação de neutralização, certo? Sim, eu lembro. Aí, quando você forma um sal de ácido carboxílico, você vai ter um ácido carboxílico qualquer reagindo, só que aí vai ser com uma base inorgânica forte. Aí você vai formar ácido carboxílico mais base, vai formar, no caso, um sal orgânico, que é um sal de ácido carboxílico, mais água também. Entendeu? Entendi, brigadão. De nada. A gente vai chegar lá, tá? Mas aí a gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a aula aqui para vocês. Para a gente começar a fazer. Vocês estão Carla, travou tudo aqui, não deu para entender. amados? Travou tudo. Mas não falo nada. Calma, gente. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Mas eu só perguntei se vocês estavam vendo a tela, eu não falei nada, não. Ah, tá dando para ver. Que desespero que vocês arrumam, socorro. Deixa eu mudar de cômodo aqui, porque pode ser que melhor. Deixa eu ir lá para a sala, peraí. Agora tá saindo melhor o áudio? Tá? Então vamos lá. Então, nesse capítulo, pessoal, vamos só relembrar algumas coisas aqui. Até agora, nós já vimos quais funções orgânicas, vocês lembram? Álcool, éter, esqueci. Aldeído, cetona, hidrocarboneto, fenol. Tá faltando uma. Óxido não. Epóxido. Epóxido. Então, Tá faltando mais alguma?
Éteres. Éter já falou, falou não? Não, né? Falei. Falou? Vamos lá. Hidrocarbonetos, álcool, fenol, aldeído, cetona, éter e epóxido, certo? Isso aí. Então, a gente já viu 7 funções orgânicas. Nesse capítulo, a gente vai ver mais 3. Então, nós vamos totalizar já 10 funções orgânicas. Então, fique espertos aí, porque agora, né, já são bastante funções orgânicas para a gente identificar e a gente precisa de ter atenção aí para saber diferenciar uma função da outra, tá? Então, nós vamos começar pelos ácidos carboxílicos aí. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar pelos sais carboxílicos. Oxi. Então, vamos lá. Os ácidos carboxílicos, pessoal. Como que eu identifico os ácidos carboxílicos? Eles são compostos orgânicos que eles também vão ter o grupo funcional carbonila. A gente já falou dessa carbonila, que é o grupo representado pelo carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, que é o C-O, que também existem em outras funções orgânicas que a gente já estudou. Vocês lembram quais outras funções orgânicas também tem a carbonila? Cetona e aldeído? Cetona, isso, e aldeído. Tanto na cetona e no aldeído eu tenho a carbonila. Só que para ser um ácido carboxílico, no caso do aldeído, essa carbonila tinha que ser uma carbonila primária, que ela sempre estava na extremidade da cadeia. No caso das cetonas, essa carbonila tinha que ser uma carbonila secundária, que era o C-O ligado a outros 2 átomos de carbono. No caso dos ácidos carboxílicos, essa carbonila ela tem que estar ligada diretamente a uma hidroxila, como vocês podem ver aqui, ó, na representação que eu fiz. Então, você tem a carbonila ligada diretamente com a hidroxila. Ou seja, ela tem que ter o grupo C-O ligado à hidroxila, que eu não chamo de carbonila mais. Eu chamo todo esse grupo C-O ligado à hidroxila de carboxila, tá? Então, o grupo carboxila é um grupo exclusivo dos ácidos carboxílicos. E aí ele pode ser representado dessa forma que eu circulei em vermelho para vocês aí, onde eu represento as ligações entre carbono e oxigênio, tanto da dupla quanto a ligação simples aí que ele faz com a hidroxila, ou então ele pode ser representado por COOH, como eu sublinhei aí, ou ainda CO2H, que é a forma condensada de representar essa função orgânica aí. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Então tá. Sim. Então vamos lá. Vamos falar da nomenclatura da IUPAC para os ácidos carboxílicos, tá? Ela é muito similar à dos hidrocarbonetos. A única diferença é que eu vou começar com a palavra ácido, vou seguir toda aquela regra que eu usei para os hidrocarbonetos. A única diferença é que, no final, eu vou substituir o sufixo O dos hidrocarbonetos pelo sufixo oico dos ácidos carboxílicos. A gente vai ver daqui a pouco nos exemplos, tá? Quando a gente for numerar os carbonos da cadeia principal, lembra que a gente tem que selecionar na verdade, a gente tem que ver uma ordem de prioridade para numerar esses carbonos da cadeia principal. Qual que é a ordem que eu sigo de preferência para numerar os carbonos da cadeia principal? Vocês lembram? Primeiro eu olhava a ramificação. Não. Não? Não. Quem que é o primeiro que tem preferência para numerar os carbonos da cadeia principal? Maior quantidade de carbonos? Não. Numerar os carbonos da cadeia principal. Você já selecionou a cadeia principal. Depois que você selecionou a cadeia principal, qual que é o critério que eu uso? Dupla e tripla. Oi? Grupo funcional. Mais próximo do grupo funcional. Depois do grupo funcional, qual que é o critério que eu uso? Saturação. Mais próximo da dupla. Depois, mais próximo da tripla. Lembrando que tem que ser entre carbonos. E depois, mais próximo da ramificação. Ok? Ok. Então tá. Então, nesse caso aqui, a gente vai começar a numerar mais próximo do carbono da carboxila, que é o grupo funcional C-OH, tá? Se a gente tiver um ácido carboxílico
Com mais de um grupo funcional, com mais de um grupo carboxila, que é o C-OH, a gente vai ter um diácido. Se tiverem 3 grupos, vai ser um triácido, e assim sucessivamente. E aí a gente tem que indicar no nome também. Se for um diácido, vai ser dioico. Se for um triácido, vai ser trioico. E aí a gente vai ver nos exemplos como que isso vai se aplicar. Olha só. Então, como que eu vou seguir a regra para dar nome para um ácido carboxílico de acordo com a regra da IUPAC? Então, eu começo com a palavra ácido. Se a cadeia for normal, o que é uma cadeia normal? Que só tem ligações simples entre carbonos? Não. Só tem carbono primário e secundário. Isso, só tem carbono primário e secundário. Ayane, quando eu falo de só ligações simples entre carbonos, é uma cadeia saturada, tá? Sim, eu sempre confundo esses dois. Isso acontece. Nós vamos desconfundir isso, tá? Não há hora o tempo vai dar certo. Então, ó, começa com a palavra ácido. Se a cadeia for normal, ou seja, se só tiver carbono primário e secundário, eu cito o prefixo que vai indicar a quantidade de carbonos da cadeia principal, que é met, et, prop, but, pent, e assim sucessivamente. Depois eu cito o infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, an, en ou in. E depois o sufixo, que no caso dos ácidos carboxílicos, agora que eu vi que está errado aqui, ó, textual coisa, é ácido carboxílico, eu vou consertar, tá? Aí eu vou substituir o sufixo dos hidrocarbonetos, que é O, pelo sufixo oico de ácidos carboxílicos. Então, olha só, nos exemplos que eu tenho aí, são todas cadeias normais. Então, são só carbonos primários e secundários. Então, como é que eu vou dar nome para isso? Começo com a palavra ácido. Nesse primeiro exemplo, quantos átomos de carbono que eu tenho, pessoal? 1. Então, eu uso o prefixo met. Se só tem ligações simples entre carbonos, infixo an. Ó o grupo do ácido carboxílico aqui. Então, eu uso terminação oico. Não precisei de numerar os carbonos da cadeia principal, porque é uma cadeia normal, tá? Não precisei de selecionar a cadeia principal, no caso. Só seleciono a cadeia principal quando a cadeia é ramificada. Só tem carbono terciário ou quaternário, pelo menos um de cada. Então, olha aqui, ó. No segundo exemplo, de novo, começo com a palavra ácido. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui no total? 2. Prefixo et. Só ligações simples entre carbonos. Infixo an. Como é um ácido carboxílico, terminação oico. Então, ácido etanoico, tá? Próximo exemplo. Começo de novo com a palavra ácido. Tenho 3 átomos de carbono na cadeia principal. Então, eu uso o prefixo prop. Só ligações simples entre carbonos, infixo an. Tem um ácido carboxílico, terminação oico. Então, ácido propanoico. Beleza? Até aqui? Sim. Ô, Carla, no caso, eu sempre conto o carbono onde está a carboxila, né? Sim, porque lembra que eu falei que quando você seleciona a cadeia principal, o grupo funcional sempre deve estar na cadeia principal? Uhum. É porque eu achei que ele ia ser como o metil, que fica na ramificação. Não, a gente não indica, ele não é ramificação. Porque parece, isso a gente até discutiu algumas vezes aqui. Quem está falando comigo? É Karine? É. Karine, tanto que eu acho que até uma vez o Guilherme me perguntou, ou foi o Rafael, se não me engano, e é bom a gente frisar isso sempre. Lembra que o conceito de ramificação, a gente considera uma ramificação quando a cadeia é ramificada, né? E para a cadeia ser ramificada, ela tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário, o que não acontece nesses exemplos aí, tá bom? Uhum. Tá? Tranquilo? Pode seguir, pessoal? Pode. Então vamos lá. Aqui são exemplos de cadeias ramificadas ou de ácidos carboxílicos que têm mais de um grupo funcional em sua composição. Então, no primeiro exemplo, nós temos uma cadeia ramificada, que se a gente for olhar esse carbono número 2 aí, ele é um carbono terciário. Tem outros 3 átomos de carbono ligado a ele. Eu selecionei como cadeia principal, eu só tinha uma opção. Por quê? A única opção que eu tinha é essa que eu selecionei como principal, porque ela inclui o carbono do grupo funcional. Se eu selecionasse outra possibilidade aqui,
eu teria que seria essa aqui, ó. Eu vou colocar em outra cor. Olha só, se eu selecionasse isso aqui como cadeia principal, ia estar certo? Não, Por que não? porque você não ia estar incluindo o carbono lá do ácido carboxílico. Do grupo funcional, tá? Então, eu selecionei essa cadeia como principal porque ela tem a maior quantidade de carbonos e inclui o grupo funcional, tudo bem? Depois que eu selecionei a cadeia principal, eu vou numerar. Lembrando que a única ramificação que eu tenho nessa cadeia é o CH3, que é o grupo metil. Mas na hora de numerar a cadeia principal, eu vou começar da direita para a esquerda, porque o carbono da direita é o que está mais próximo do grupo funcional, que no caso é o carbono 1. Aí numero carbono 1, 2, 3 e 4. Na hora de citar o nome, de começar a dar o nome, eu começo pela palavra ácido. Como é uma cadeia ramificada, eu cito as ramificações em ordem alfabética. Então, no carbono 2, eu tenho o grupo metil. 2, metil. Citei a ramificação. Na cadeia principal, eu tenho quantos átomos de carbono? 4. 4. Eu uso o prefixo but. Se é só ligações simples entre carbonos, infixo -an. Se é um ácido carboxílico, terminação óico. Então, ácido 2-metil-butanoico. Beleza? Sim. No exemplo de baixo é a mesma coisa. A única coisa que mudou foi a posição da ramificação. Que ao invés de estar no carbono 2, agora ela está no carbono 3 aí. Então, ó, comecei a numerar novamente da direita para a esquerda, porque o lado da direita está mais próximo do C-OH, que é a carboxila, que é o grupo funcional. E vou começar a dar o nome. Começo pela palavra ácido. No carbono 3, eu tenho a ramificação metil, que é o CH3 aqui que eu circulei. Na cadeia principal, 4 átomos de carbono. Prefixo but. Só ligações simples entre carbonos, infixo -an. Se é um ácido carboxílico, sufixo óico. Beleza? Sim. No terceiro exemplo, temos aí, nós temos duas observações a ser feitas para selecionar a cadeia principal. O que tem no terceiro exemplo que não tinha no primeiro e no segundo exemplo? Ligação dupla entre carbonos? Isso, ligação dupla entre carbonos, que eu chamo isso de quê? Insaturação. Insaturação? Isso, insaturação. Se existe uma insaturação no composto orgânico, essa insaturação deve ou não estar incluída na cadeia principal? Sim. 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 Então, a única possibilidade de cadeia principal que eu tenho, que inclua tanto a insaturação e o grupo funcional, que é o C-OH, a única possibilidade que eu tenho é essa aqui, vocês concordam? Que vai incluir tanto a insaturação quanto o grupo funcional. Beleza? Só que, na hora que eu for numerar os carbonos da cadeia principal, de onde que eu vou começar? Da esquerda ou da direita? E por quê? Da direita, por causa do grupo funcional. Isso, da direita por causa do grupo funcional. Então, aqui, ó, carbono 1 é o do grupo funcional, carbono 2, carbono 3, carbono 4, isso é um 4 duro, e aqui carbono 5. Então, na hora de dar nome, começo com a palavra ácido. Eu perdi de novo minha setinha aqui. Aqui, ó, ácido. Vou indicar a ramificação. Só tem uma ramificação, que é o CH3, que está no carbono 2. Então, no carbono 2, eu tenho o grupo metil. Já citei as ramificações. Carbonos da cadeia principal são 5. Prefixo pente. Olha aqui, ó, no carbono 3, eu tenho o que no carbono 3? Ligação dupla. Ligação dupla. Então, 3, ligação dupla eu uso o infixo em. Se é um ácido carboxílico, eu uso o sufixo óico. Então, ácido, 2-metil, pente, 3-enóico. Então, no carbono 2 da cadeia principal, eu tenho o grupo metil, que é o CH3. Na cadeia principal, eu tenho um total de 5 átomos de carbono, é o prefixo pente. No carbono 3, eu tenho a ligação dupla, por isso que eu tenho o infixo em.
se é um ácido carboxílico, tem que ter o grupo C dupla O, OH. Ok? Sim. Vamos lá. O próximo. Essa cadeia aqui, ela é normal ou ramificada? Não. Por que é normal? Porque só tem ligações simples entre carbono. Fala aí Aí, comigo. Ayane, pensa de novo o que você falou. O que ela é uma cadeia normal? Eu olho o tipo de ligação? Ou não? tem que ter carbono primário e secundário. E Isso. ramificada, terciário e quaternário. Isso, arrasou. Então, é uma cadeia normal, porque só tem carbono primário e secundário aí. Então, eu não preciso me preocupar em selecionar a cadeia principal. Todos os carbonos aí pertencem à cadeia principal. Então, ó, começo, então não é uma cadeia ramificada, já começo com a palavra ácido, já vou citar a quantidade de carbonos na cadeia principal. Se são 2, vai ser o prefixo et. Se só tem ligações simples entre carbonos, é o infixo an. Agora, olha só, quantos grupos funcionais eu tenho nesse ácido carboxílico? 2. 2. Lembra que eu falei que quando tem mais de um grupo funcional no composto, eu tenho que citar. Se for 2, vai ser dióico, se for 3, vai ser trióico, e assim sucessivamente. Então, vai ser ácido, et, que são 2 átomos de carbono, an, que são só ligações simples entre carbonos, e é dióico, que eu tenho 2 grupos carboxílicos no meu ácido carboxílico. Eu coloquei esse O, porque senão ia ficar etan dióico, tá? Esse O entre o an e o dióico aí, é só para o nome ficar menos pior, digamos assim, né? É só uma correção. Então, ácido etan dióico aí, ok? Sim ou não? Sim. Então, vamos para o próximo. Novamente, a cadeia, ela é normal. Nesse exemplo aqui, só tem carbono primário e secundário. Então, toda a minha cadeia é a cadeia principal. Todos os átomos de carbono aqui, ó, é a minha cadeia principal. Então, eu vou citar a palavra ácido. Se são 4 átomos de carbono, prefixo but. Eu vou usar um infixo em, tá? Porque tem uma ligação dupla. E é dióico porque eu tenho 2 grupos funcionais. Aí vem a pergunta. Está faltando ou não está faltando alguma coisa nessa nomenclatura? E o que está faltando? Alguém pode me dizer? Colocar onde está em saturação. Quem está falando comigo? Rafa? Bruno. Bruno. Colocar onde está em saturação. Se fosse colocar onde está em saturação, como que ficaria esse nome então, Bruno? Sei lá, Sei lá, é bom. Peraí, 1,4 dióico? Não. Insaturação que ele está falando. dois. 2,3. Em Calma. Um de cada vez. Fala aí, but Bruno. 2 em. Deixa só o Bruno falar. Então vai lá, Bruno. É isso aí que ela falou. Eu não ouvi, porque aí ela falou junto com você, eu não ouvi. But 2 em. Ácido, Aí, but, ácido, but 2 em no dióico. enodioico. Beleza. Alguém falou um outro nome aí. Quem pode falar para mim de novo? Não, o meu tá errado, eu errei. Quem falou? Guilherme? É. Pode falar, sou. Não, eu tinha falado 2,3, mas tá errado. Não tem ligação no 3, não, ou dupla no 3, não. É porque só tem uma dupla, né, no caso. É isso. Eu Só tem uma percebi dupla aqui. aqui, ó, entre carbonos, então fica um pouco difícil. Porque olha só, se você for numerar aí os átomos de carbono, eu começo da esquerda ou da direita? Tanto faz. Por quê? Porque ele é espelhado, sei lá, não sei falar. Não, não Porque é tem assim. tanto um ácido carboxílico na esquerda, no início da esquerda, quanto no início da direita. Tá, eu concordo com vocês que tanto se eu começar a numerar da esquerda, quanto se eu começar a numerar da direita, os grupos
funcionais vão estar, respectivamente, no carbono 1 e 4. Vocês concordam comigo, né? Sim. O C dupla OH vai estar no carbono 1 ou 4. Se eu começar da esquerda ou da direita. Ou seja, há um empate nesse critério. Então, o grupo funcional não é meu critério de desempate. Depois do meu critério de grupo funcional, tem que estar mais próximo de quem? Isso é tudo. Da dupla e depois, se tiver, a tripla. No caso, entre carbonos. Depois que é a ramificação. No caso, a gente tem a dupla aí. A esquerda, se eu começar a numerar da esquerda, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. A dupla está em qual carbono? É o 2. No 2. Carbono 2, beleza. Agora, se eu começar da direita. 1, 2, 3, 4. A dupla está em qual carbono? No 2. 2 também. O 2. Então, elas empataram tanto no grupo funcional quanto na dupla. Como não tem tripla entre carbonos e não tem ramificação, tanto faz você numerar aí. Vocês concordam comigo? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Sim. Você tem que ver todos os critérios para numerar a cadeia principal. Não é só pensar em grupo funcional, não, tá? Depois tem que olhar a dupla, depois tem que olhar a tripla, se tiver, e depois as ramificações. Porque a dupla, por exemplo, se tiver uma opção onde a dupla tem um número menor, você tem que indicar onde ela tem um número menor. Então, como eu falei, o nome ideal para esse composto aí seria ácido, but, que tem 4 átomos de carbono na cadeia principal, 2 em, porque no carbono 2 você tem a dupla que eu uso em fixo em, e dioico, porque são 2 grupos funcionais. Ok, pessoal? Sim. Ok. Eu coloquei um asteriscozinho aí. No próximo exemplo, começo com a palavra ácido novamente. Cadeia principal, como é uma cadeia normal aqui, só tem carbono primário e secundário, ela tem 5 átomos de carbono no total. Uso o prefixo pent. Só ligações simples entre carbonos e infixo an. Se eu tenho 2 grupos funcionais, eu coloco a palavra dioico, o prefixo dioico. Tranquilo? Sim. Sim? Então tá. Antes de gente para sais de ácidos carboxílicos, só um pouquinho aqui. Deixa eu só. Oxi. Ai, gente, cadê? Peraí que eu acho que eu emocionei errado. Ah, achei. Espera só um minutinho. Essa frente que a gente tá é a C5, né? Isso, cara. Sim. Obrigada. Peraí, deixa eu só abrir um negócio aqui. Um minuto. Peraí. Só pegar meu livro aqui. Esse capítulo é tão pequeno que ele é uma página e meia. Vocês viram aí? Ele é super pequenininho. É bom para estudar? Hã? É bom para estudar, dá até vontade de estudar. É, né? Mas só que vocês não podem esquecer que, apesar dele ser pequeno, tem muitos detalhes, às vezes, que não vêm tão explícitos no livro de vocês, tá? Verdade. Por isso que, como eu mando para vocês a aula, às vezes tem mais exemplos, acho que às vezes a forma como a gente escreve pode ficar um pouco mais fácil de entender. Então, utilizem as duas formas de vocês usarem para estudar. E na própria plataforma do meu Bernoulli, tem alguns vídeos que ajudam também vocês a entenderem. Depois que vocês pegarem a parte do livro, estudarem a parte que eu trago para vocês aqui na aula por vídeo, né? É bom vocês darem uma olhada, que sempre tem, às vezes, exercícios a mais lá no meu Bernoulli, quando você entra na frente. Tem algumas mídias que acho que ajudam bastante a vocês entenderem, tá? Eu acho que isso é importante. Vou colocar para vocês aí, deixa eu só entender o que eu, burra, fiz aqui. Deixa eu pensar. Agora eu acho que eu consigo. Uai, em vez de aumentar, tá diminuindo? Como assim, amados? Peraí, gente. A ignorância do ser humano aqui tá muito grande. Tá, então não importa isso aqui. Um minutinho.
Vamos lá. Ah, eu não compartilhei não, que burra. Peraí. Olha só. Peguem, quem tiver com o livro aí, página, tá na página 70, por favor, tá? Tem a questão 1 de aprendizagem aí. Eu só não coloquei as alternativas, mas isso aí não vai mudar muito no nosso objetivo, não. Ele quer que você marque as funções orgânicas oxigenadas encontradas no androstenol e na copulina são respectivamente. Então, olha só. Primeira coisa, nós vamos falar aqui quais são as funções orgânicas que tem em todos os dois grupos. Esse primeiro grupo aqui, ó, oh, meu Deus, volta aqui isso. Olha só. Esse grupo funcional aqui, ele é representado por quem? Vocês lembram? É o álcool? É um álcool. Álcool é quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações Simples. Isso. Aqui é a função álcool. Eita, tem alguém brigando aí. Ó, no restante do composto do androstenol, qual é a outra função orgânica que a gente tem? Ácido carboxílico? Não. Aqui, Tá. Aí, né? o resto. Hidrocarboneto? Hidrocarboneto. Isso, hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Ok? Isso era para ser um I, eu acho, tá? Então tem um hidrocarboneto. Isso é um D também. Beleza, vamos para a copulina. O que significa esse grupo aqui todo? Ó? Aí é o ácido carboxílico. Isso, mas como é que chama esse nome que representa o ácido carboxílico? Carboxila? Isso, a carboxila. Então aqui eu tenho um ácido. Opa. Um ácido carboxílico aí. E o restante do grupo da copulina são hidrocarbonetos, concorda? Sim. Só que a pergunta foi, ele quer a função orgânica oxigenada encontrada no androstenol e na copulina, respectivamente, nessa ordem. Hidrocarboneto, por acaso, é função orgânica oxigenada? Não. Não, só tem carbono e hidrogênio. Então, qual que é a função orgânica que tem no androstenol oxigenada? Álcool. E na copulina? Ácido Ácido carboxílico. carboxílico. Ácido carboxílico. E tem que ser nessa ordem. Então, que letra que dá isso aí? B. Letra Letra B. B de bola, ok? Tranquilo, né? Vamos lá. Já que a gente está nessa questão de ácidos carboxílicos, eu quero que vocês façam para mim a questão 1, 3 e 4 de propósitos. Neste momento, por favor. São quantas horas agora? Deixa eu ver aqui. Qual, Carla? 3 e 4? Agora é 9h39. 9h40, né? Nós temos 1 hora de aula ainda aí. Eu quero que vocês façam a 1, a 3 e a 4. 3 minutinhos para cada questão. É de propósitos, página 7 e 1. 1, 3 e 4. Para a gente corrigir. Vamos lá. Daqui a 10 minutinhos eu corrijo. 10 para as 10 eu corrijo. Ok?
Pode corrigir, pessoal? Pode, Carla. Vou colocar a tela aqui, peraí.
Então, olha só. Aí ele fala, na estrutura do ácido málico mostrada a seguir estão presentes respectivamente, então na ordem, os grupos funcionais e as funções orgânicas. Então, vamos lá. Olha só, vamos começar aqui. Nesse composto aqui, esse grupo funcional e esse grupo funcional são o mesmo, vocês concordam? Sim. Que grupo funcional que é esse? O ácido carboxílico. Carboxílico. Ácido carboxílico. A gente chama ele de quê? Carboxila. Carboxila. Só que a gente tem também, além do ácido carboxílico, da carboxila, a gente tem esse grupo aqui, não tem? Álcool. Isso, é a hidroxila que identifica o grupo dos álcoois. Perfeito. Só que, então, ele quer saber o grupo funcional e qual a função orgânica que a gente tem aí. A gente tem a função cetona aí, por acaso? Não. Não. Não, então a gente já elimina letra A e letra D. A gente tem o grupo aldeído aí? Não. 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 Não, então a gente elimina também letra B. A gente tem o grupo do éster aí? Não. Não, então a gente também já elimina. Então a gente tem o grupo de ácido carboxílico, que é identificado pelo C-OH aqui, nesses dois primeiros da extremidade. Aí a gente tem o grupo do álcool, que é representado pela hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples. E a gente tem a hidroxila, que identifica o álcool, e a carboxila, que identifica o ácido carboxílico. Por isso que essa letra é aí. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Tá aí. O ácido benzoico é um conhecido aditivo químico muito utilizado como conservante na indústria alimentícia. Ele quer saber as ligações sigma e π encontradas, respectivamente, em uma molécula desse conservante. Então, olha só, deixa eu só parar aqui rapidinho a nossa tela. Eu vou colocar aqui o ácido benzoico, que eu esqueci no caso, né? Mas tudo bem. Aí, que lindo. Muito fofo. Opa. Emocionei aqui, peraí. Peraí, gente. Oh, meu Deus do céu. A ignorância gigante do ser humano. Espera só um minuto. Opa, nossa, mas saiu grande, né? Espera só um minutinho, gente. Tá vendo a estrutura aí do ácido benzoico? Sim. Lembra? É ácido, que é um ácido carboxílico, terminação oico, né? Porque é um ácido carboxílico novamente. E é benzoico, porque a cadeia principal é quem, gente? Benzeno. É um benzeno, que igual a gente tem aí. Então, aqui tá o grupo de ácido carboxílico, que é a carboxila, que é o C-O ligado à hidroxila, e tem o benzeno aí, que é a cadeia principal. Então, olha só, ele quer a quantidade de ligações sigma e π nessa ordem. Então, nós vamos colocar um por um aí. Nós vamos começar pelas ligações π, que é mais fácil, tá? Lembrando, onde que eu tenho presença de ligação π? Nas duplas. Duplas ou triplas, tá? Quando eu tenho uma ligação dupla, uma é a ligação sigma e a outra é a π. Quando eu tenho uma tripla, eu tenho uma sigma e duas πs. Nesse caso aí, só tem ligação dupla. Então, ó, eu vou ter, ó, uma π aqui na dupla do oxigênio. Eu tenho outra π aqui. Isso é um π, eu juro. Tem outra π aqui na outra dupla. E tem outra π aqui. Então, totais de ligação π, eu tenho quantas ligações π no total? 4. 4. Ele quer primeiro a sigma e depois a π. Então, o segundo número que representa nas alternativas é que tem a π. Então, eu já elimino. Como são 4 ligações π, eu já elimino letra A, C e letra E. Só sobra a letra B e D para a gente marcar. Agora, a gente tem que ver quantas ligações sigmas eu tenho. E aí, as sigmas existem nas ligações
simples e ou duplas. Vou colocar de outra cor aqui, ó, de azul. Então, aqui, isso aqui é uma dupla, é uma sigma e uma pi. Aqui é uma simples. Nossa, gente, essa sigma saiu feio demais. Aqui é outra simples, sigma. Aqui é uma dupla, uma pi e uma sigma. Aqui é uma simples, sigma de novo. Jesus amado. A outra é uma dupla, uma pi e uma sigma. A outra é simples, sigma de novo. Eu tenho uma dupla aqui entre carbono e oxigênio, uma pi e uma sigma. Aqui é outra simples, outra ligação sigma. Aqui é outra simples, outra ligação sigma. Até então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ligações sigma. Só que está faltando. Aonde que está faltando as ligações sigma? No H. No OH, porque o oxigênio ele faz ligação simples aqui, ó, na hidroxila, com o hidrogênio. Então, aqui, entre oxigênio e hidrogênio, eu tenho uma outra ligação sigma. Então, já deu 10. Mas ainda está faltando ligação sigma. Aonde que elas estão? Ô, Carla, Onde? No restante aqui do anel aromático. Anel aromático. Isso. Olha só, vou colocar aqui até de outra cor. Presta atenção. Esse carbono aqui, ó, que eu acabei de escrever em verde, ele está com as 4 ligações completas? Aonde, Carla? Não. Esse carbono em verde. Não. E o carbono em verde que eu coloquei? Ah, tá, eu vi. Não. Viu? Ele não está com as 4 ligações. Ele tem uma dupla e uma simples. Então, ele tem 3 ligações. Tem que ter 4 completo com o hidrogênio aqui. Certo? O próximo carbono que eu desenhei em verde aqui, ele já tem 4 ligações. 2 simples e uma dupla. Então, não preciso completar. Esse de baixo aqui, ó, que eu acabei de desenhar, tem uma dupla e uma simples. Completo a 4ª com hidrogênio. Esse inferior aqui tem uma dupla e uma simples. Completo a 4ª com hidrogênio. Esse à esquerda, ele tem uma dupla e uma simples. Completo a 4ª ligação com hidrogênio. Esse superior aqui tem uma dupla e uma simples. Completo a 4ª com hidrogênio. Esse carbono aqui da dupla com oxigênio já tem 4 ligações, então não preciso de completar. Ou seja, está faltando quantas ligações sigma? Vou colocar em azul aqui de novo. Está faltando, ó, aqui que tem ligações simples, aqui que tem ligação simples, aqui que tem outra ligação simples, aqui que tem outra ligação simples, aqui que tem outra ligação simples. Então, são todas sigmas. Quantas sigmas vou ter no total? Vamos ver. Vamos contar aqui. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês estão ouvindo? Acho que não. Sim, E aí, deu quantas ligações sigmas no total? 15. 15. Então, da que letra isso aí? B. Letra B. São 15 ligações sigma e 4 ligações pi aí. Quem me chamou? Oi, ô, Rafa. Oi. Eu fico meio confuso numa parte da matéria sobre a questão da ligação do oxigênio com hidrogênio. Mesmo sendo uma ligação de hidrogênio, ela é sigma também? Ou eu tô doidão? Como assim ligação de hidrogênio? Vamos discutir isso direito. Porque quando o hidrogênio não está ligado ao oxigênio, não faz uma ponte de hidrogênio? Mas aí você está falando de outra coisa. Você está falando de interação entre átomos, e aí tem a ver com força de ligação, que aí vem questão de dipolo, de polo induzido, ligação Então, de no caso, hidrogênio. então, no caso, as ligações sigma, elas englobam todas.
Desde o início, tanto que essa discussão, o Rafa, sobre ligação de hidrogênio, esses dipolos, essas interações intermoleculares que a gente vai ter, que a gente vai ver, até nesse livro 2, se eu não me engano, na frente C8, que a gente vai discutir as propriedades físicas dos compostos orgânicos e tudo mais, a gente nem discutiu isso. A associação que a gente faz de ligação sigma e ligação pi é com o tipo de ligação que os átomos têm entre si. E nós discutimos lá nas primeiras aulas que a ligação sigma, que é a primeira a ser formada, ela está associada com a ligação simples. E quando eu tenho uma dupla e uma tripla, aparecem as ligações pis que são formadas depois. Toda ligação, ela sempre tem que ter pelo menos uma sigma. Então, toda ligação simples é sigma, independente entre quais átomos sejam. Uma dupla, ela tem uma ligação sigma e uma pi, né? Independente de qual átomo for também, entre quais átomos forem essa ligação dupla. E numa ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma e duas pis, independente do tipo de átomo que vai formar a ligação simples, dupla ou tripla. Ok? Obrigado. É porque eu fico confundindo. E aí Não acaba tem problema não. Mas essa questão da ligação de hidrogênio, essas discussões aí de dipolo, a gente vai fazer lá na frente. E aí depois a gente vai discutir também as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Nada bem. Ô, Carla, Oi. não passa o slide ainda, calma. Tô calma. Porque tem umas coisas que eu tô confundindo. 3 coisas. Vamos por partes. Calma, que você tá tenso. Vai. Tá bom. Aí tem um carbono terciário. Tem um carbono terciário? Isso. Tem, Ali. esse aqui, né? Ó, peraí que eu vou circular para você. Peraí que eu vou circular. Vou circular de laranja, tá? Tá bom. É esse aqui que você tá falando que é terciário. Isso. Aí, no caso, o grupo funcional é uma ramificação ou o benzeno é a ramificação? Quem que é a cadeia principal? E outra dúvida, calma. Aí, ó, por exemplo, a cadeia principal, ela vai ser só o benzeno ou ela pega o outro carbono ficando com 7 carbonos? Bem, vamos lá. Então, vamos por partes, tá? Então, vamos mudar todo o negócio da questão. Olha só. Quando a gente analisa o ácido benzoico, eu concordo com você que tem um carbono terciário que é esse que eu circulei. Teoricamente, seria uma cadeia ramificada. Sim. Beleza? Só que essa ramificação que está ligada nesse carbono terciário é o próprio grupo funcional. Você concorda? Concordo. E esse carbono que eu circulei em laranja, que é o carbono onde a carboxila vai estar ligada, ele obrigatoriamente tem que ser o carbono 1. Porque a preferência de numerar o carbono da cadeia principal é primeiro o grupo funcional. Você concorda? Sim. Então, quando a gente olha a cadeia principal, lembra que a cadeia principal ela deve incluir o carbono que está ligado ao grupo funcional e as insaturações que tiver. E tem que ter a maior quantidade de carbonos possíveis. Sim. Então, a cadeia principal seria o próprio benzeno, que ela tem as insaturações, tem a maior quantidade de carbonos e tudo mais. Tá? Entendi. Então, a única coisa que ficou do lado de fora, eu falo sem ser o benzeno, foi justamente o grupo funcional. Uhum. Não tem outra coisa fora. Você concorda comigo? Entendi. Tá? Então, assim, se você fosse falar o nome do benzeno, o nome desse composto aí, para ficar mais bonitinho, seria, por exemplo, ácido benzoico, por exemplo. Você fala que no carbono 1 do benzeno você teria o grupo funcional. Entendeu? Entendi. Mas como só tem um grupo funcional nesse ácido, ele obrigatoriamente tem que ser o carbono 1. Então, eu omito esse número 1 do ácido benzoico. No caso, então, quando a cadeia está fechada, é o carbono que ele se ligou que eu começo, né? Exatamente. Entendi. Entendeu? Não conta o outro, entendi. Não. E tem mais alguma dúvida? E com relação à ramificação? Ele é tipo uma ramificação entre aspas, né? É entre aspas. Exatamente. Porque você não tem nenhum metil, isopropil, sei lá, tec-butil, não tem nada disso. O que ficou do lado de fora da cadeia principal, que é o benzeno, é só o grupo carboxila, que é o C-OH, que é meu grupo funcional. Entendi. Entendeu? Entendi, é isso aí, valeu. Valeu. Pode seguir, gente? Pode, Carla. Beleza. Então, vamos para a próxima questão. Da gente para sais de ácidos carboxílicos. Então, vamos lá. Questão 4.
qual o nome que melhor designa o composto a seguir? Então, olha só. O que acontece? A gente não viu esse tipo de nomenclatura, porque é muito raro isso aparecer. Quando eu analiso esse composto que está aí, a estrutura dele, pessoal, que é uma fórmula de traços aí, esse é um composto que tem qual ou quais funções orgânicas? Ele tem ácido carboxílico. Ele tem ácido carboxílico. Tem o álcool. Não é álcool, não, né? Não, porque tem que ser ligação simples. Qual que é o nome que dá, então? Eu esqueci. Eu amo isso. Eu falei o nome desse cara, não falei? Eu acho que eu falei. É o hidróxido, então, né? Não, não é hidróxido. Aldeído? Não faz sentido. Não faz sentido ser aldeído, porque aldeído tem que ter outra C dupla O, né? Sim. Pois é. Então, vocês concordam comigo? Cadê, gente? Eu perco essa setinha toda hora, o ódio. Olha só, vocês... Socorro, Deus. Achei. Aqui, ó, esse que é o grupo do ácido carboxílico, que é a carboxila, concorda? Que é o C dupla OH. Sim. Beleza. Esse grupo aqui, eu chamo ele de quê? Como que é o nome desse grupinho aqui? Hidróxido? Hidroxila. Ou oxidrila, não é assim? É. Quais funções orgânicas que nós vimos que podem ter o grupo hidroxila em sua composição? Álcool, fenol. Álcool, fenol, Álcool, fenol ácido carboxílico. e ácido carboxílico, né? Beleza. Só que aí tem um grupo que o próprio livro de vocês... Ai, foi mal que minha avó sumiu aqui. Que o próprio livro de vocês, ele não traz especificamente, e eu utilizo, às vezes, das questões que vem no livro para mostrar esse grupo funcional. Eu posso estar enganada, mas eu ou falei com vocês ou eu falei na turma da noite. Mas se eu não falei com vocês, eu vou falar agora. Observem só, eu vou apagar novamente aqui. Observem essa hidroxila. Ela está ligada nesse carbono aqui que eu vou escrever em laranja, não está? Sim ou não? Esse Sim. carbono que a hidroxila está ligado é um carbono que só faz ligações simples? Não, Não. Então você pode falar que isso aí é um grupo álcool? não, Não. Você pode falar que isso é um fenol? não, Não. Não, porque fenol tem que ter hidroxila ligada a anel aromático. Aromático. Você nem tem anel aí, nem ciclo você tem. Você pode falar que são ácido carboxílico? não, Não. no H. Não, porque esse hidroxila está ligado a um carbono, e esse carbono não tem outra C dupla O, outro grupo carbonila, certo? Sim, Então, que desgrama, que demônio, que raio de grupo funcional que é esse? É o enol. Ó o nome do grupo funcional. Cadê minha seta? Eu quero escrever também, peraí. Vou escrever, peraí. Chamado. Oh, mas eu quero mudar de cor. Vamos aqui. Peraí, gente, vai dar certo. Pronto. Agora eu quero colocar a cor preta. Enfim, vai ficar assim mesmo. Estão vendo a palavra aí? Enol? sim, Sim. O que é enol? Vamos pensar. Esse da carbono dupla. que a hidroxila está ligada, ele não tem uma dupla ligação? Sim. Sim. E eu falei com vocês que o infixo em eu utilizo quando eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, não é assim? É. Então, em, tá aqui, de enol. A terminação ol eu uso para álcool ou para fenol, que é quando eu tenho o grupo hidroxila. O que muda de álcool para fenol é de que forma que essa hidroxila vai estar ligada. No caso do álcool, a um carbono que só faz ligações simples, e no caso do fenol, é quando eu tenho uma hidroxila ligada a anel aromático. E nesse caso aqui, a hidroxila está ligada a um carbono de dupla. Então, essa hidroxila aqui, quando ela está ligada nesse carbono que tem uma dupla ligação com o outro átomo de carbono aqui, é um grupo que é representado pelo grupo enol. Então, esse composto aí, ele é um composto misto. Ele tem tanto o grupo de ácido carboxílico quanto o grupo dos enóis. Ok, pessoal? sim. Ô, Carla, esse aí é o da isomeria, não é? Oi? É o da isomeria, esse aí que aparece, o enol? Você Naquelas fala
Você fala do caso da tautomeria cetoenólica ou enólica, né? O livro foi vacaiado aí, entendi. Mas você não precisava de saber isso não, tá bem? Para responder a questão, não. Entendi. Sim, você não precisava saber o que é isomeria, nem nada disso não, tá? Ok. Então, tá bom. Então, qual que seria o nome correto para eu dar para esse composto? De onde que eu ia começar, primeiro, a numerar os carbonos da cadeia principal? O ácido carboxílico? No caso, eu vou ser. Beleza, do ácido carboxílico. Tá. Então, eu numerando o carbono do ácido carboxílico, quem seria meu carbono 1? O da esquerda ou o da direita? Da direita. Direita. Então, vamos lá. Então, carbono. Vamos numerar eles aqui. Opa, a borracha vai ser difícil de numerar, né? Carbono 1 é esse cara aqui. Carbono 2, 3, 4. Opa, 4. 5. Isso é um 5, eu juro. Nossa, meu Deus do céu. Tô com Parkinson. 6 e 7. A cadeia principal, vocês concordam que é essa cadeia das linhas aí, né? Sim. Beleza. Então tá. Depois de numerar os carbonos da cadeia principal, como tem um ácido carboxílico aí, o ácido carboxílico que você começa com o nome. Então, teoricamente, deixa eu colocar aqui para escrever para ficar mais bonitinho. Vem cá, cadê o negócio? Oh, meu Deus. Cadê o negócio? Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Como é que ia ficar o nome desse composto? Começa com a palavra ácido, certo? Sim. Não. Sim. Beleza. O grupo funcional é o que a gente chamou de C-OH, que é o carbono 1. Essa hidroxila aí, no carbono 5, ela vai funcionar como grupo funcional ou como ramificação, entre aspas? Ramificação. Ramificação? É como se fosse uma ramificação. Ela está em qual carbono? O 5. 5. Então, no carbono 5, eu tenho o grupo hidroxila, que eu chamo de grupo hidrox. Tudo bem? Então, 5 hidrox, tá faltando um acento aqui no O, peraí. 5 hidrox. Na cadeia principal, tem quantos átomos de carbono? 7. 7. Eu uso o prefixo? Ept. Ept, tá? Essa cadeia não é ramificada, pessoal, porque não tem carbono terciário e quaternário, tá? Então, essa hidroxila eu citei como uma ramificação, entre aspas, porque eu estou configurando o ácido carboxílico como o grupo funcional principal, porque ele é mais complexo do que o grupo enol, tá? Então tá, cadeia principal ept. Eu tenho ligações duplas, não tenho, entre carbonos? Sim, no carbono 3. São quais carbonos? 3 e no 5. 3 e 5. Então, 3,5. Se são duas duplas, eu tenho que usar o prefixo de, e depois em, que é o que designa a ligação dupla, ok? Entre carbonos. Se é ácido carboxílico e ele está no carbono 1, eu uso terminação óico. Então, ó, ácido, que é o ácido carboxílico. No carbono 5 eu tenho o grupo hidrox, então 5 hidrox. Cadeia principal com 7 átomos de carbono, prefixo ept. No carbono 3 e no 5 eu tenho duas duplas, então 3,5 dien, por isso tem o dien aí. Se é ácido carboxílico, terminação óico. Então, isso aí dá a letra C. D? Letra C. C? Então, letra C. Entenderam o que eu fiz aqui? Sim ou não? Sim, Carla. O que acontece? Essa questão é uma questão comum de aparecer? Não. Não são questões comuns de aparecer. Mas eu gosto de usar ela justamente para a gente ver que um composto orgânico ele pode aparecer com mais de uma função orgânica. Tá me ouvindo? No livro tá falando que é a letra D. Oi? Ah, não. Desculpa, eu tô olhando errado aqui. Desculpa. Olhou errado? Você olhou de aprendizagem? Eu olhei a aprendizagem. Eu estava de propósito. Então, pessoal,
é uma questão que ela não é comum de aparecer, tá? As nomenclaturas que aparecem, eles cobram as competências e habilidades nos processos seletivos de vocês, não são de funções orgânicas mistas. Geralmente você tem uma função orgânica ali só, ou então ele pede para a gente dar uma estrutura de um composto todo e pede para você identificar quais funções orgânicas tem, mas nomes como esse é bem difícil de aparecer, tá? Tranquilo? Tranquilo. Podemos dar sequência? Pode. Ô, Carlos, só me responde uma coisa. Quem está falando comigo? Isabela Jales? Ana Paula. Oi, Ana Paula, fala comigo. É porque nessa resposta da C aí tem o heptá, né? Tem o A depois do hept. Por Não que tem que problema tem não, o se você A? colocar só hept ou hepta, não tem problema não, Ah, tá, entendi. tá? Obrigada. Esse Azinho aí não vai mudar não. Tá, ok. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Mais alguma dúvida? Não? Eu particularmente não. Ai, nossa, que chique. Então vamos lá. Então vamos continuar. Jesus amado, peraí, gente. Deixa eu tirar esse trem aqui, senão você ficou em cima, o nome ficou em cima. Amado. Peraí, gente. Ai, Deus. Deve ser para testar minha paciência, talvez. Então vamos lá, vamos pro próximo. Então vamos para as sais de ácidos carboxílicos, tá? Antes de eu falar de sais de ácidos carboxílicos, o Guilherme tinha até já me perguntado, antes da aula começar, sobre a questão desses sais de ácidos carboxílicos. Eu vou intrometer um pouco na disciplina do Eric, de Química Inorgânica, e eu já até falei mais cedo na aula, quando o Guilherme me perguntou, vocês vão ver sobre esse assunto que eu vou falar agora, não sobre sais de ácidos carboxílicos, tá? Mas sobre os sais inorgânicos, vocês vão ver isso no livro 3 com o Eric, quando a gente for ver as funções inorgânicas. Quando a gente fala de funções inorgânicas, nós temos quantas funções inorgânicas, vocês lembram? Sim ou não? Vocês lembram quantas funções inorgânicas a gente tem? Funções o quê, Carla? Inorgânicas. É aquele trem ácido, base? Não sei. É isso aí mesmo. Tá É faltando. ácido, base, óxido, Sal. hidróxido não, né? Não, e sal. Nós temos essas 4 funções inorgânicas. Os ácidos, as bases, os óxidos e os sais, tá? Vocês vão ver com o Eric um conceito de ácido base, que é o que ele vai trabalhar com vocês, que são os ácidos diarrênios, que são os conceitos mais primitivos que a gente tem aí de ácido base. E depois vocês vão ver comigo, em orgânica, os conceitos de ácidos e bases modernos. E aí a gente tem a definição de Bronsted-Lowry e a de Lewis para ácidos, tá? Mas onde que eu quero chegar? Vamos só relembrar aqui, depois vocês vão ver isso com detalhes com o Eric, algumas definições. No caso dos ácidos, alguém lembra qual que é a definição de ácidos de acordo com Arrhenius? Em contato da água libera hidrogênio? Libera H+. Assim. Tá, então eu vou juntar o que a Ayane falou com o que o Rafael falou. Foi o Rafael que falou, né? Foi, mas eu acho que eu falei. Foi você que falou, Rafael? Sim, foi. Então, beleza. Então, o Rafael falou que em meio aquoso libera hidrogênio. A Ayane falou que libera H+. Qual é, digamos, a restrição para definição de ácido base de acordo com Arrhenius, tá? Para Arrhenius, o conceito de ácido base, que foi o primeiro pesquisador, o primeiro cientista que definiu, que estudou as funções inorgânicas, a restrição para ele, para se definir ácido base, é que tinha que ser em meio aquoso, tinha que ser em água, tá? Então, para ele, ácidos eram substâncias que em meio aquoso elas sofriam um processo de ionização e liberava íons H+. O que é ionizar? Alguém sabe? É liberar íons que não tinha antes. Ou seja, você vai formar íons, tudo bem? Isso. Então ácidos em meio aquoso são substâncias que vão ionizar
ou seja, vão formar cargas, vão formar íons e vai liberar íons H+. Qual que seria o conceito de bases para arrênios? É quando quando dissocia e libera OH-? Mas é em qualquer meio? Não, é aquoso. Tem que ser meio aquoso. Então, para arrênios, bases são substâncias que em meio aquoso vão dissociar e liberar íons OH-, que é os íons hidroxila. Só que dissociar é a mesma coisa que ionizar? Não, dissociar você vai formar íons que você libera íons que já existiam. Isso. Ionização, você forma íons, você forma cargas. Lembrando que íons são os cátions e os ânions carregados positivamente, os cátions e os ânions carregados negativamente. E a dissociação é quando você separa cargas que já existiam. Elas já tinham, elas sempre existiram, você só separou. Então, para arrênios, ácido e base são substâncias, de modo geral, que em meio aquoso, os ácidos vão liberar íons H+, e as bases vão liberar íons OH-, tá? Quando a gente fala de sais inorgânicos, alguém sabe falar como eu formo um sal inorgânico? Qual é a definição de sal inorgânico? É na reação de neutralização, né? Com sal, com a base mais o ácido. E aí forma o quê? E aí você vai formar o sal e a água. Ok. Então, vocês estão me ouvindo direito? Sim, Carla. É porque a minha internet pareceu que está instável aqui. O que acontece? O conceito de sal inorgânico é um composto que ele é formado. Nós temos uma reação entre um ácido e uma base, e ele forma o sal e forma a água, que é o que eu chamo de reação de neutralização. Todas as vezes que você tiver um ácido reagindo com a base, o ácido neutraliza a ação da base e a base neutraliza a ação do ácido. E quando você coloca os dois em contato para reagir, eles formam um sal e formam a água. Como ele forma a água, ele está liberando água. Você também pode falar que isso é uma reação de desidratação, que está liberando água. Quando a gente perde água do corpo, disso tudo. Porque os sais de ácidos carboxílicos, eles formam de uma forma muito similar. Ácido inorgânico com base inorgânica formam um sal inorgânico e água. Reação de neutralização, ou simplesmente reação de desidratação, que está liberando água. No caso dos sais de ácidos carboxílicos, não pode ser qualquer ácido. Tem que ser um sal, tem que ser um ácido carboxílico, tá? Que vai reagir com uma base inorgânica, geralmente base inorgânica forte, que vai formar um sal orgânico, que é o sal de ácido carboxílico, e também o sal de ácido carboxílico é muito parecido com o sal inorgânico. A única diferença é que não pode ser qualquer ácido. Tem que ser um ácido carboxílico, vai reagir com uma base inorgânica qualquer, forma o sal de ácido carboxílico, que é um sal orgânico, e forma a água também. Também eu chamo de reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base, está formando sal e água. Também é uma reação de desidratação, porque quando o ácido reage com a base, além de formar um sal, ele está liberando uma água, está perdendo água, é uma reação de desidratação também. Então, eu tive que ir lá rapidamente o que é uma reação de neutralização. Então, se alguém quiser anotar aí, reação de neutralização. Aqui, ó. Tem alguém falando comigo? Ô, É a Carol que está com o áudio aberto. Ah, deve ser o irmãozinho dela ou a irmãzinha dela, não sei. Então, quem quiser anotar aí, uma reação de neutralização é uma Ela está reação travando um pouquinho. entre um ácido e uma base